Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês, a alegria de estar mesmo no mundo virtual, né? Era melhor presencial com uma cachaçinha do lado, mas tudo bem. Nesse mundo virtual parece sempre espírita, né? Assim, caiu, cadê você? Voltou para a sala. É um negócio meio maluco, nós vamos nos adaptando a ele. Então, agradecer o convite. Segundo, manifestar minha alegria de estar com a procuradora Débora Duprat. Eu acompanho há muito tempo o seu trabalho, Débora. Você é uma referência no Ministério Público Federal, nessa luta pelos direitos humanos, os direitos do cidadão. Então, para mim, é um grande prazer estar contigo. Acho que foi muito legal a Débora ter começado, porque ela apresentou uma visão, um panorama mais estruturante, mais histórico dessa fase regressiva e destrutiva do neoliberalismo no Brasil, né? Eu vou apresentar uma leitura um pouco mais conjuntural, né, para instigar a nossa conversa. Primeira questão que eu gostaria de destacar é isso. Eu acho que nós estamos num quadro de muitas incertezas. Ninguém sabe direito o que vai ser o dia de amanhã, né? Ninguém imaginava, vamos pegar aqui o carnaval, né, no final de fevereiro, que o mundo ia parar, que os botecos iam fechar, que as pessoas se reuniriam remotamente, virtualmente, né? Então, é um cenário de muita incerteza. Ninguém sabe nem quando a tal da pandemia vai passar, quando a gente vai poder voltar à normalidade, se é que vai ter uma normalidade, ou nós vamos viver o novo normal, como se diz por aí, né? Então, é difícil analisar a conjuntura num cenário dessa forma, né? Eu acho que o importante é estudar mais tendências e contratendências nesse tumultuado processo de luta de classes. Uns pitacos rápidos sobre essas tendências e contratendências no mundo. Eu acho que uma tendência é isso: o desastre econômico está sendo devastador, né? Você tem as mortes, né? Milhares de mortes, e você tem esse desastre econômico devastador. É das piores crises que o sistema já viveu. É pior, é uma crise pior do que a de 29 ou a de 2008, né? Os impactos na economia, os impactos em toda a estrutura, nos serviços, na indústria, em todas as áreas. Então, acho que essa é uma tendência, né? Tem muita gente fazendo leitura otimista, que se recupera rápido, e eu não vejo dessa forma. Acho que uma outra grande tendência, essa diz direto, respeito direto à CONTE, né, os sindicatos, é que os trabalhadores são e serão as maiores vítimas, né? Eu não tenho também ilusão de que o mundo vai sair melhor dessa crise, não, né? Nós vamos ter milhões de desempregados, a economia está toda desestruturada, nós estamos tendo cortes profundos de salários no mundo inteiro, nós estamos tendo retirada de direitos no mundo inteiro, né? Então, o capital vai tentar se safar da crise jogando todo o peso nas costas dos trabalhadores. Acho que uma terceira tendência é de um aumento da concentração de riquezas. Também não tenho visão otimista com relação a isso, que o mundo vai sair melhor da crise, da pandemia, né? Os pequenos vão fechar, como já estão fechando, pequenos e médios vão fechando, os tais dos empreendedores, né? Vai se mostrando como isso é uma bravata, né? É uma falência total, e os grandes vão concentrando cada vez mais, né? Então, o processo de monopolização ganha força. Então, acho que essas são as tendências negativas desse processo. Outras tendências, eu acho que até em função desses fatores, né, agravamento da crise econômica, trabalhadores com maiores vítimas, aumento da monopolização, da concentração de riquezas, nós vamos ter uma intensificação da luta de classes no mundo, de forma organizada ou inorgânica, explosiva ou mais dirigida, né? Nós vamos ter uma intensificação da luta de classes, né? Acho que um outro debate que vai ganhar muita força é o debate sobre o papel do Estado, né? As forças do capital vão tentar jogar essa crise para as costas dos trabalhadores, aumentar o papel do Estado, ser um Estado máximo para o capital e diminuir o papel do Estado para a sociedade, um Estado mínimo para os trabalhadores, para o povo. Mas esse debate está em curso, né? Quem iria imaginar que o Boris Johnson, né, lá do Reino Unido, tivesse a Covid e saísse falando bem do sistema público de saúde, né? Ele que se elegeu
com uma propaganda de negação do Estado, de ataque aos imigrantes, saiu do hospital falando bem do sistema público de saúde, o SUS de lá, e falando bem dos dois profissionais da saúde imigrantes que trataram dele e garantiram a saúde dele. Esse mundo é maluco. Então, eu acho que esse debate sobre o papel do Estado vai ganhar muita força. Acho que um outro fenômeno desses de mudanças que podem ter sentido positivo, eu acho que vai haver alterações na geopolítica mundial. Né? O papel dos Estados Unidos está muito na berlinda, né? E você vai tendo o surgimento de novas potências no mundo, com todas as suas contradições. Eu acho que entra aí o debate sobre o papel da China. Acho que uma outra tendência que também está em curso, essas forças de direita que cresceram, de extrema direita que cresceram no mundo, eu acho que o Bolsonaro não é um fenômeno brasileiro. O Bolsonaro é a expressão de um fenômeno internacional, né? Um fenômeno que, no meu entender, tem a ver com crise prolongada do sistema capitalista e as distorções que ele gera, como a questão da imigração, a questão da violência, tem a ver com erros de forças progressistas de esquerda que não conseguiram se consolidar nas experiências que realizaram, tem a ver com mudanças de classes sociais no mundo, né? Vide a questão do trabalho, né? Débora já falou aqui de uberização, né, do trabalho, né? Então, o fenômeno Bolsonaro não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. Em vários cantos do mundo, nós tivemos uma guinada para a extrema-direita nos últimos 5, 8 anos. Né? Então, um crescimento recente no mundo, na América Latina e aqui no Brasil. Né? Mas que agora essas forças estão sendo muito questionadas. Né? Seja pelo negacionismo que várias delas optaram, né? Que diga o Trump e o Bolsonaro aqui no Brasil, Boris Johnson fugiu dessa depois da Covid, né? Seja pelo ultraneoliberalismo, né? Que está sendo esse capitalismo turbinado de destruição do último período. Então, essas forças de direita estão sendo muito questionadas. Conversando essa semana com alguns estudiosos dos Estados Unidos, eles apontam que é bem provável que o Trump vá perder as eleições nos Estados Unidos, né? Então, isso também pode ter modificações nesse quadro mundial. Então, eu apresentaria essas manchetes sobre a situação do mundo. Sobre a situação do Brasil, eu acho que nós também estamos vivendo esse quadro contraditório de incertezas. Eu acho que pelo negacionismo, pela truculência, pela fascistização, o Bolsonaro tem se enfraquecido. Né? Eu não sou da opinião que o Bolsonaro está se fortalecendo ou está estabilizado. Não tenho essa opinião. Eu acho que ele vem se enfraquecendo. Né? Governantes de direita de outros países que adotaram uma postura menos negacionista, menos truculenta e adotaram uma postura mais de estadistas, se saíram melhor da crise. Né? Estavam afundando e conseguiram reverter a queda de popularidade. Vide aqui um exemplo próximo do Chile. Né? O Bolsonaro não, ele se afundou nesse processo da pandemia. Né? Há estudos que vão indicando, né? O senhor, o ex-ministro da Saúde, falou essa semana, nós podemos chegar a 130 mil mortos no Brasil, ultrapassar os Estados Unidos. Né? Isso vai ficar, isso tem tudo a ver com o que foi a conduta irresponsável, criminosa, genocida do Bolsonaro. Né? Países que têm a dimensão do Brasil não têm esse número de mortos. Vide Indonésia, vide Rússia, mesmo a Índia, um país muito maior, não tem esse número de mortos. Esse número de mortos tem muito a ver com a irresponsabilidade, com a insanidade, né? Com a postura genocida do Bolsonaro. Né? E eu acho que isso vai enfraquecendo. O Brasil está virando um pária no mundo. Né? No mundo inteiro virou motivo de galhofa, né? Motivo de críticas pesadíssimas na ONU, em vários fóruns internacionais. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro se enfraquece. Né? Débora citou aquela reunião ministerial, a esbórnia ministerial lá do dia 22 de abril, uma reunião onde não se falou na pandemia, né? Só o capetão disparou 33 palavrões. Né? Não tem nada a ver com a situação de desgraceira, de tristeza, de sofrimento que o povo brasileiro está vivendo.
Então, isso vai cobrar dele. Eu acho que isso cobra dele. Eu acho que, além disso, ele se enfraquece porque ele vai se isolando. Ele é fruto dessas circunstâncias, é um político do baixo clero, né? É uma pessoa do discurso do ódio, como ele mesmo disse para o mentor intelectual dele, o filósofo de Orifícios, o Olavo de Carvalho. Ele veio para destruir, não para construir, né? E ele vai se isolando. Ele conseguiu se isolar do partido dele. O partido que o elegeu está contra ele. De 50 e poucos deputados, ficaram 12 com ele. Ele saiu do partido, tentou organizar outro, não conseguiu organizar outro. Ele conseguiu romper com os governadores que vestiram a camiseta dele, que pegaram carona na popularidade dele, tipo o Witzel, o da balinha aí do Rio de Janeiro, ou Dória, não é isso? E vários outros. Né? Ele conseguiu se isolar dessa turma. Ele conseguiu comprar briga com o Supremo, e olha que o Supremo pegou leve num primeiro momento, ajudou a criar esse clima que o levou à presidência. Né? Conseguiu criar briga com o Supremo, conseguiu criar briga com o Congresso Nacional, com uma pessoa que tem afinidades no projeto neoliberal na economia, que é o Rodrigo Maia. Conseguiu comprar briga com o Rodrigo Maia. Né? Conseguiu comprar briga com os governadores, com quase todos os governadores, de 27, 25 assinaram um manifesto de crítica a ele. Né? Então, ele vai se isolando. Então, ele se enfraquece, se isola. Né? Lógico que nesse isolamento político, com isso eu não estou querendo dizer que ele esteja a um fio para cair. Né? Não acho isso. Né? E acho que ele se torna também mais perigoso, né? Mesmo que em muitas coisas seja na bravata. Né? Essa semana, finalmente, ele demonstrou que não está com toda essa bola e agora está querendo sinalizar namoros. Né? Já deu cinco mostras de que quer pacificar, né? Não quer comprar tanta briga, mas ninguém acredita nele. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro, exatamente por essa formação, pelo quem está no seu entorno, a tendência dele pode ser, se sentir que está em vias de cair, de radicalizar ainda mais, né? De radicalizar no discurso, né? De investir nesses atos que a Globo chama de atos antidemocráticos, esses atos fascistas, né? De fazer um discurso para o seu público mais radicalizado, para esse bolsonarismo hard, né? Tipo 300 do Brasil, para esse grupo miliciano, a relação é muito grande nessa área, para esse grupo da baixa oficialidade das polícias. Né? Daí as falas de armamento, de milícias e tal. Então, pode ter isso. Ao mesmo tempo, eu acho que ele se isola, se enfraquece, mas o fascismo avança. A democracia brasileira está sendo corroída, não está precisando de um golpe no golpe, ela já vai sendo corroída por dentro. Né? Então, o fascismo tem avançado no Brasil, com ataques violentos a todos os poderes, a todas as vozes dissoantes, militarização, milicialização, né? Ataques à cultura, censura à imprensa, ou seja, o fascismo avança. E avança também a agenda ultraneoliberal. Né? Vi ontem ou antes de ontem a aprovação do projeto de privatização da água no Brasil. Né? A agenda ultraneoliberal avança, e, inclusive, ele consegue um pouco mais de unidade. Se ele não tem unidade na agenda política autoritária ou na agenda retrógrada nos direitos civis, na agenda ultraneoliberal na economia, ele consegue uma certa coesão de forças que possibilitaram a vitória dele. Né? Então, essa agenda ultraneoliberal ela vai sendo colocada em prática. Naquela esbórnia ministerial, que a Débora falou, a reunião do dia 22 de abril, né? Eu acho que a fala mais precisa nesse sentido foi do ministro da Devastação Ambiental, esse Ricardo Salles. É isso, eles estão passando a boiada. Eles vão passando a boiada, seja no desmonte do trabalho, no desmonte da nação, no desmonte do Estado. Essa agenda está sendo cumprida. Daí que eu acho que
o Bolsonaro ainda resiste algum tempo. Ele não cai de imediato, né? Ele se enfraquece, se desgasta, se isola, mas não cai de imediato, a conferir, né? Eu acho que por que ele não cai de imediato? Porque ele ainda é funcional para a chamada elite burguesa brasileira, ele é funcional, ele está colocando em prática o projeto que essa elite gostaria. É muito interessante ver nas entidades patronais, ele continua sendo um consenso, né? Mesmo com a saída do Moro, muita gente apostava que com a saída do Sérgio Moro do governo, né, algumas entidades empresariais tentariam se afastar para não queimar a imagem. Ao contrário, não se deu isso. O Bolsonaro continua muito funcional para a cloaca burguesa brasileira. Ele continua sendo muito importante na geopolítica mundial para o Império, para os Estados Unidos, mesmo o Trump tratando o Bolsonaro como um vira-latazinho sarnento, dando chute toda hora, mas o Bolsonaro é muito útil para os projetos do Império, de desmonte de BRICS, de desintegração latino-americana, de pré-sal, é muito útil, então ele continua sendo funcional para o Império. Ele mantém a cumplicidade dos militares, né? Mesmo você já tendo setores militares preocupados com a imagem, né? Mas os militares que foram cativados nesses últimos tempos com essa coisa rancorosa, anti-forças populares, né? Anti-direitos humanos, essas forças se mantêm no entorno. Hoje são a principal parte desse, são um setor mais racional, mais de execução desse governo, que de agora, no próprio Ministério da Educação, um indicado pelos militares, né? Um nome de confiança dos militares, né? Então, mantém isso nos militares, e eu acho que ele conta, foi falado aqui, ele conta com um apoio ainda de uma parcela da sociedade brasileira. A pesquisa Datafolha, a pesquisa Poder, a pesquisa da revista Fórum, foram feitas no mesmo período, mostra isso, ele está meio estabilizado nesses 30 e poucos por cento. Eu concordo com a Débora. Tá. Eu concordo com a Débora. Essa popularidade do Bolsonaro não é só entre os ricaços e uma parcela das classes médias egoístas. Não, ela gotejou com força entre o povão. Isso tem a ver, no meu entendimento, com um grande erro que foi cometido pelas experiências de governos progressistas na história recente do país, com governos Lula e Dilma, que foi o erro da despolitização. O nível de politização do povo brasileiro é muito baixo. Isso tem a ver com erros nossos, não é só do governo, tem a ver com erros nossos, né? Na esquerda social e política brasileira, né? Então, o nível de consciência do povo brasileiro é muito baixo, né? E deu brecha, e foi, nesse período, foi sendo inoculada essa coisa da negação da política, essa coisa da arminha, que tem que matar mesmo, bandido bom é bandido morto, essa coisa da corrupção, né? Isso gotejou no meio do povão. Tem muito trabalhador, eu acredito, não sei, aí vocês é que tem que dizer, tem muito professor da rede privada que continua apoiando esse governo, né? Em função desse baixo nível de consciência, em função disso que foi sendo feito nesse último período de negação da política, né? De negação da política, de negação do Estado, né? Criou essa base. Então, ele mantém uma base de apoio, né? Uma base que é mais estridente, que é mais hard, mais militante, né? O Marcos Coimbra, do Vox Populi, fala entre 8% a 12%, né? De acordo com pesquisas dele. Agora, foi feita uma pesquisa aqui na USP também que indica nesse rumo, né? De 8% a 12%, né? E uma base mais ampliada, que tem a ver com essa negação da política, e tem a ver agora, que a pesquisa Folha demonstra, a pesquisa que foi feita pelo Poder demonstra também, tem a ver com uma mudança na popularidade dele. Nós estamos tendo um fenômeno interessante, que alguns governadores já tinham chamado a atenção há 2 meses atrás. Eles diziam,
Na hora das mortes, do atendimento, o hospital é no Estado, vai sobrar para os governadores. Na hora de receber os R$ 600, o dinheiro vem do governo federal, vem da Caixa Econômica Federal, vai sobrar para o presidente. Então, está havendo, as pesquisas estão mostrando uma mudança na base de apoio. Setores que, nessa desgraceira toda, estão dependendo desses R$ 600, passam a ver o governo como um governo que está servindo para alguma coisa, mesmo sabendo que esse governo não foi o responsável pelos R$ 600. Né? Então, há uma mudança de base nessas pesquisas. Para encerrar, diante desse quadro, quais os desafios? O que fazer? Como eu sempre brinco, não sei. Né? Eu acho que tem algumas coisinhas que talvez a gente devesse concentrar mais as atenções. Eu citaria 5. Eu acho que esse momento exige concentrar muita energia na questão da solidariedade humana. O que a gente puder fazer no sentido de falar dessa tragédia, de como que isso, né, como a tragédia sanitária vem acompanhada da tragédia social, da tragédia econômica, né, e atos de solidariedade concreta. Aí é aquele velho debate do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. É assistencialismo mesmo, é solidariedade mesmo. Eu acho que aqui há uma disputa de narrativas na sociedade brasileira. Né? Eu acho que quanto mais a gente puder concentrar as energias em solidariedade concreta, melhor. Até por isso, a pandemia não está diminuindo, ao contrário, né? Ela está num crescendo ainda. Nós podemos chegar a números assustadores de mortes. Acompanha isso uma situação de miséria humana violentíssima. O governo anunciou ontem que vai agora diminuir o valor do auxílio emergencial. A maldade vai ser a conta-gotas. O mês que vem é 500, no outro é 400, no outro é R$ 300. Eu acho que a gente tem que carimbar muito forte na testa do Bolsonaro que ele é assassino e que ele é antipovo. Assassino e antipovo. Então, aumentar muito a solidariedade concreta. Um segundo ponto, já falei aqui, é reforçar a denúncia do governo. Reforçar a denúncia desse governo, assassino e antipovo. Né? Eu acho que agora, com essa prisão do Queiroz, com essa coisa desse advogado, né? Esse esquema que estava sendo montado de esconder, escoltar o Queiroz, essas denúncias aumentam, né? E nós estamos nesse movimento. Nós tivemos 400 entidades, partidos de esquerda, tal, que entraram com um processo de impeachment. Eu acho que a gente precisa reforçar essa denúncia. Terceiro é a luta por direitos contra os retrocessos. Tenho lido muita coisa, saiu nos últimos dias, sobre escolas privadas querendo antecipar volta às aulas e dane-se, né? Então, nós temos vários riscos de retrocessos, né? Então, luta por direitos, retrocesso, contra os retrocessos. Quarto, eu acho que tem um esforço muito grande de unir o campo popular progressista. Nós estamos ainda muito cada um cuidando do seu, acho que, inclusive, a proximidade das eleições municipais prejudica nesse sentido, né? Cada um está cuidando do seu umbigo, né? Sem uma unidade do campo popular, até a unidade de forças mais amplas fica difícil, né? A unidade do campo popular é como o eixo de uma roda maior, que é uma frente mais ampla. Não vai existir frente ampla sem a unidade do campo popular. Pode até existir, mas aí não tem nada a ver com o campo popular, né? O campo popular fica diluído, né? E a frente ampla serve só aos interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Então, eu acho que um grande desafio é esse, da unidade do campo popular, até para explorar as contradições, para construir frentes mais amplas, né? E um quinto que tem a ver com essa área que foi falada aí, do Centro de Estudos de Barão do Tararé, que é reforçar a disputa de narrativas na sociedade, né? Investir mais na comunicação para poder fazer o embate de ideias na sociedade.